Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar, Estudos Espíritas. Os ensinamentos de Jesus numa visão espírita. O Evangelho de Jesus na nossa vida diária. Aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre palestras, aulas, você encontrará as explicações, a interpretação do Evangelho de Jesus, sempre seguindo a orientação dos benfeitores espirituais, dentro da autoridade da doutrina espírita e sua revelação universal. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Inscreva-se e ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita a todos os corações necessitados. E hoje, para iniciarmos a nossa conversa, nós vamos então fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo nosso querido instrutor espiritual Emmanuel, ao nosso amado, e saudoso Francisco Cândido Xavier. Palavras de vida eterna, como o próprio nome diz, são palavras edificantes, reconfortadoras, sempre nos direcionando no caminho do bem. São palavras que nos trazem a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus, como recurso e como mecanismo para a nossa evolução espiritual. E hoje nós vamos falar da lição de número 38, que tem por título Salvar-se, onde Emmanuel retira então da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 15, que diz assim: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que o Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele começa dizendo: é digna de nota a afirmativa do apóstolo asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Salvação não significa vida eterna. Vida eterna não significa uma vida ociosa, uma vida de admiração, uma vida ali simplesmente de louvação. Jesus veio aqui para ser nosso guia e modelo, o grande educador moral que veio nos apresentar um Deus de amor e um Deus de justiça. Mas Jesus, se por um lado ele veio aqui resgatar as ovelhas perdidas, ele também não veio simplesmente nos conduzir à casa do Pai, retirando-nos do planeta Terra, retirando-nos do mundo, retirando-nos da oportunidade bendita de aprendizado, de reparação e de reconciliação devido às nossas imperfeições
e imprudências na nossa caminhada terrena. Salvar-se, como ele próprio disse, como Emmanuel vai buscar este grande ensinamento de Paulo de Tarso. Jesus não veio arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que figurem de imediato entre os anjos do céu. Nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral está na proporção direta do nosso aprendizado, de como nós estamos praticando os ensinamentos de Jesus. Todo esse legado, toda essa exemplificação de amor, de perdão, de paciência e de tolerância que Jesus teve quando caminhou aqui entre nós e tem para conosco, pois ele é o co-criador deste planeta Terra, não nos deixa viver nesse estado de prostração. Jesus veio ensinar, Jesus veio educar, Jesus veio nos direcionar no caminho do bem. Ele trouxe, sim, ao seu exemplo, mas na vida prática, mostrando que sem o próximo, mostrando-nos que sem amar ao próximo, sem amar a nós mesmos, sem amarmos uns aos outros como ele nos amou, nós não alcançaremos a glória de um dia sermos contados entre aqueles que alcançaram a plenitude da vida. Não que estejamos condenados à pena eterna, pois a doutrina espírita nos explica com clareza e objetividade que isso não existe. Portanto, salvar-se significa que nós estamos aqui neste aprendizado constante, adquirindo as virtudes necessárias para sermos contados entre os eleitos do Senhor. As provações, as expiações, as quais nós estamos vivendo neste planeta, é exatamente para que nós possamos compreender a vida espiritual, a essência do Espírito desde a nossa criação, à imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus, ele veio nos salvar, mas não nos retirar da terra, não nos retirar e nos conduzir para o céu, não veio nos conduzir à morada eterna simplesmente por sermos filhos de Deus. Essa é uma condição inata, mas nós temos deveres, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades conosco e com a coletividade a qual nós estamos inseridos. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Sim, a fisionomia era a mesma, o semblante era o mesmo, o corpo físico era o mesmo, desde aqueles que conviveram com Cristo mais de perto, os apóstolos, os seguidores, os beneficiados pelas suas curas, os beneficiados pela a sua capacidade de amar, de direcionar, os obsessores, os perseguidores que foram acolhidos e encaminhados para as câmaras de retificação, para um direcionamento renovador através de um diálogo fraterno e esclarecedor. A humanidade encarnada, os espíritos encarnados, os seres humanos, aqui continuaram da mesma forma física, o mesmo semblante, cansado, para uns o trabalho exaustivo, o mesmo semblante daqueles acomodados, daqueles ainda supersticiosos, dos místicos, dos fanáticos, aqueles ainda vivendo toda a materialidade à época. Porque quando Cristo aqui esteve, ele sim, a humanidade estava recebendo com a sua chegada
o código de fraternidade ao código de fraternidade espiritual, a maioridade espiritual da Terra, como está no livro A Caminho da Luz. Mas isso não muda a composição física. Os exemplos de Jesus, todo o ensinamento que ele nos trouxe, ele nos ensinando como adquirir a fé, como renovar a nossa esperança e a confiança em suas promessas, mostrando-nos a misericórdia divina a nos sustentar em nossa vida diária. Mas, ao mesmo tempo, todos nós continuamos a trabalhar para ganharmos o pão de cada dia, a viver com a nossa família consanguínea, onde desafetos, inimigos e adversários, onde amigos espirituais vêm juntar-se a nós para que possamos todos buscar a evolução espiritual, o caminho da luz, para que nós, reparando erros, para que nós, mudando as nossas atitudes e as nossas concepções materiais, pudéssemos, então, compreender que o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. Jesus veio, nasceu, cresceu, exerceu o seu mediunato, exerceu todo o seu messianato aqui, ensinando, educando, mostrando, divulgando um Pai de amor, de justiça e de bondade, mostrando que a fé precisa ser fundamentada em obras. Jesus nos deixou um grande legado, um caminho, uma luz, deixou-nos como prosseguir a nossa jornada. Mas fisicamente nada mudou, materialmente nada mudou. O que precisava mudar são os conceitos morais, são os valores, os princípios, e isso muitos poucos puderam compreender. Poucos conseguiram colocar em ação os ensinamentos tão preciosos que obtiveram, vivendo lado a lado com nosso querido e amado mestre. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados ao radicalismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência e os gregos demoravam-se, sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Sim, os judeus, com todo o seu racismo, os judeus entendendo que era a raça eleita, pois não foi Deus que diz que os herdeiros, que os descendentes de Abraão povoariam a terra, eles entenderam isso como conquista material, que eles não precisavam se renovar, que eles não precisavam se melhorar. Eram eles a raça eleita. Como se conquista espiritual não exigisse esforço, sacrifício e renúncia. O trabalho em busca do aperfeiçoamento que todos nós aqui buscamos. Os romanos e a sua conquista do poder territorial e econômico, a autoridade com todas suas regalias, mordomias e os abusos que o poder muitas vezes levam as criaturas a se acharem os próprios deuses. Os gregos e a sua filosofia, a sua intelectualidade, julgando-se sempre melhores do que todos. Então, é o que ele está dizendo aqui. Todos entenderam que o Cristo foi como uma sombra, que o Cristo foi como uma chuva, que o Cristo foi como um sol que nasce, permanece durante um determinado período e depois se põe, esquecendo-se de que o próprio sol reaparecerá no dia seguinte. Para muitos dos espíritos que aguardavam ansiosamente a vinda do Salvador, a vinda do Messias, a vinda de um libertador,
Jesus não representou mais do que um mito, do que uma lenda. Eles queriam um líder sanguinário, eles queriam um conquistador a golpes de espada. Os romanos idealizavam alguém que para eles representavam um perigo, que iam tirá-los do poder, onde os privilégios adquiridos e os abusos por eles cometidos já não mais seriam possíveis. Os judeus, em sua arrogância, não queriam um novo rei. Como que eles iam manter ali o jugo das pessoas vivendo naquela ignorância, onde eles criavam leis e interpretavam de acordo com os seus interesses, e não de acordo com a coletividade e com o objetivo que era o Evangelho de Jesus. Ao mesmo tempo, os gregos, ali, com todo o seu conhecimento, com toda a sua filosofia, a intelectualidade, ao invés de ser colocada a serviço de todos, fazia parte apenas de um grupo restrito, onde eles usufruíam, onde todos se achavam superiores. Todas essas classes desprezaram a vinda do Cristo, desprezaram os ensinamentos. E não era por falta de conhecimento. Simplesmente eles não se dignavam a entender que existia alguém superiores a eles. Os romanos não entendiam que alguém pudesse destituir-lhes do seu cargo, onde, para muitos, Roma representava o próprio céu e César, os imperadores, eram os próprios deuses. Então, a vinda do Cristo muito pouco representou para essas criaturas, e a grande maioria dos beneficiados se perdiam dentro da materialidade, dentro dos valores terrenos que o Cristo veio romper. Todo esse mecanismo de fixação desses valores terrenos, dos prazeres, da alegria, das satisfações mundanas e temporárias, sim, ninguém estava disposto a abrir mão para as conquistas eternas, para as conquistas do Espírito. Era muito difícil falar ainda para aqueles espíritos primitivos, todos eles focados em sacrifícios, em oferendas, em benefícios, solicitando de Deus ou dos deuses que eles adoravam favores sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Então, a vinda do Cristo, que para nós significa libertação, significa o sol da vida, o sol da existência, como o próprio Cristo disse, o pão da vida, a verdade que esclarece e liberta. Jesus veio aqui para nos mostrar como chegar à casa do Pai, uma vez que todos nós estamos ainda na condição de filhos pródigos. Mas Jesus enfrentou muitas dificuldades, nada muito diferente do que hoje o Espiritismo passa neste momento de transição do nosso planeta bendito. Os beneficiados rapidamente se esquecem. Ninguém quer disciplina. Poucos querem assumir a responsabilidade, mas todos se julgam ser merecedores, uma vez que são filhos de Deus. Onde está o Pai de justiça? Onde está o Pai de amor e de bondade infinita que não vem solucionar os nossos problemas? Mas será que nós estamos permitindo que Deus adentre o nosso lar? Será que nós estamos permitindo que Deus adentre o nosso coração? Como queremos salvar-nos se nós não permitimos que Deus faça parte da nossa vida? Se nós não permitimos que Jesus caminhe lado a lado conosco, e caminhar lado a lado conosco significa que nós estamos colocando em prática todos os seus ensinamentos. Que nós possamos deixar e ter como exemplo
os romanos, os gregos, que nós possamos ter como os judeus, não cometer os mesmos erros, os mesmos enganos e os mesmos desvios. Dificuldades é para o nosso aperfeiçoamento. Todos nós estamos a caminho da luz e devemos caminhar sem perder Jesus de vista. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. É o poder, a mordomia, as regalias. Ninguém quer abrir mão de um conforto em benefício de um necessitado. Os supérfluos de uns alimenta e favorece a vida de muitos, mas muitos se julgam privilegiados, muitos se julgam que são criaturas melhores e que se eles têm é porque são merecedores e quem não tem é porque estão sendo castigados, é o seu karma, precisam passar. Todos nós estamos aqui para ajudar-nos mutuamente. E os bens divinos, dos quais todos nós somos usufrutuários, aqueles que detêm a fortuna, aqueles que detêm os bens materiais, se faz necessário e é de sua responsabilidade zelar pelos tutelados, zelar pelos seus subalternos, fazendo com que todos caminhem dignamente, livres como foram criados. E não são só as algemas físicas da escravidão, da ignorância pela falta de conhecimento, de informação, do saber, das oportunidades que todos nós devemos distribuir. Não existe senhor, não existe escravo, não existe credor, não existe devedor. Somos espíritos imperfeitos a caminho da luz, tendo sempre Jesus como guia e modelo. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e das palavras do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina. Começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Jesus é a luz a iluminar a nossa caminhada. É a fonte de água viva que sacia a nossa sede, no deserto da nossa falta de conscientização moral da nossa destinação. Então, Jesus, ele não é simplesmente um companheiro. Jesus não é simplesmente alguém para ser venerado, para ser idolatrado. Jesus é um exemplo vivo de doação, de caridade, de fraternidade. Jesus é o libertador sem derramar sangue. Jesus é um conquistador de almas. Jesus veio resgatar os que estavam perdidos. Jesus ele veio para os doentes, como ele próprio disse. Os sãos não precisam de médico. E nós estamos cercados de pessoas sadias, porque Jesus sempre envia para nos guiar, para nos orientar, os seus diletos e abnegados auxiliares. Mas nós fechamos os nossos ouvidos. Nós não queremos mudar as nossas convicções. Nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa verdade, como se fôssemos detentores dessa verdade absoluta. Jesus está sempre conosco de várias formas, de várias nuances e em várias circunstâncias, mas não o Cristo que nós idealizamos, aquele jovem de cabelos longos, barbas compridas, olhos azuis, de túnica e sandália, caminhando lentamente e caminhando humildemente entre todas as criaturas. Doutores, caminhando ali entre os servidores, vivenciando as dificuldades de cada um. Não, nós idealizamos
um Cristo como libertador. O Jesus é o remédio, mas nós não queremos tomar a medicação, porque a medicação muitas vezes é amarga. Jesus é o médico, é o doutor que faz o diagnóstico, mas nós nos achamos superior. Não, essa avaliação está errada. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei do que eu preciso, e eu não preciso desse remédio, eu não preciso dessa mudança. Nós ainda não aprendemos o verdadeiro significado da obediência, que é o consentimento da razão, o consentimento da lógica racional. Nós ainda temos muitas dificuldades com a resignação, que é o consentimento do coração, que é compreender a nossa destinação, de nos tornarmos sempre criaturas melhores, espíritos merecedores de estar aqui na terra regenerada. Já passamos pela condição dos bem-aventurados que choram. Hoje sabemos por que choramos. Sabemos porque estamos em um planeta de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento é comum para todos. Enquanto a dor mostra para nós e traz as sensações, o sofrimento nos permite descobrir o verdadeiro sentimento. E adorar a Deus não é simplesmente ficar de joelhos e de mãos postas, louvando, rezando e orando. É trabalhar com dignidade, é procurar colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus na busca da nossa salvação. Salvar-se dos nossos erros, salvar-se das nossas imperfeições, das nossas mazelas, salvar-nos do egoísmo que ainda nos domina, salvar-nos do orgulho que é a causa de queda, da arrogância e da presunção de muitos de nós caminhando neste mundo de tantas dificuldades e de tantas diferenças. Que Jesus possa, sim, caminhar lado a lado conosco, mas que nós possamos ter a tranquilidade, o equilíbrio e a harmonia necessária para reconhecer nele o companheiro de todas as horas, a mão que nos levanta quando caímos, a voz doce, meiga e carinhosa, sempre nos incentivando a seguir adiante. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar-se é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Salvar-se é educar-se alguém para educar-se aos outros. As pessoas aprendem pelo exemplo, não são pelas palavras, não são pela quantidade de palavras, mas pela qualidade do que elas expressam. O valor das palavras está no ensinamento que elas contêm. E a prática, o exercício da exemplificação é a corroboração daquilo que nós estamos buscando. Falar de Deus, falar de Jesus, falar da doutrina espírita, que é consoladora, confortadora, falar da doutrina espírita, que nos mostra um mundo real, uma realidade ao nosso alcance, é dever e obrigação de todos nós. Deus está em toda parte. Jesus caminha dioturnamente conosco. Oferece-nos, através dos seus diletos auxiliares, sempre a oportunidade de trabalhar e de servir, a oportunidade de fazermos as devidas reparações de nossos erros, da nossa imprudência
e da nossa negligência. Jesus está sempre nos oferecendo a alavanca da salvação, através do trabalho digno, onde nós, aprendendo e ensinando, onde nós procuramos desenvolver valores morais, onde a fé não significa fanatismo, mas que nós podemos acreditar e confiar em um Pai justo e misericordioso, em um Deus que sabe de todas as nossas necessidades. Um Pai que não atende os nossos desejos e os nossos caprichos, mas um Pai que sempre nos oferece aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Somos ainda espíritos rebeldes, espíritos desobedientes, filhos insubordinados, mas todos queremos a salvação. O medo das penas eternas, o medo ainda do inferno geográfico, do inferno pagão, do inferno cristão, o medo ainda da punição e do castigo, muitas vezes faz com que nós possamos refletir sobre a nossa caminhada. Qual é a nossa destinação? Qual é o propósito da nossa existência aqui neste planeta bendito? Todos nós sabemos, poucos de nós fazemos. Muitos de nós esperamos tudo de Deus e de Jesus. Afinal, somos filhos de Deus. Afinal, nós somos ovelhas do rebanho da qual Jesus é o pastor. Então, estamos salvos. Não, isto é um engano ideológico. Isto é um engano teológico que muitas religiões ainda pregam. A salvação, ela vem por Deus através de obras, através da obediência, da resignação, da paciência e da tolerância. Salvar-se, como Cristo nos disse, é buscando primeiramente as coisas de Deus, as coisas do Espírito, as coisas eternas, aquelas às quais nós vamos levar pela nossa eternidade. A evolução espiritual, a conscientização da nossa destinação. Isto é a nossa salvação. Praticando os ensinamentos de Jesus, honrando pai e mãe, olhando pelos nossos filhos, hoje colocados aqui como nossos filhos, os filhos de Deus colocados sob a nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo com eles e por eles? Qual é a nossa contribuição do nosso papel? Então, que todos nós, procurando salvar-nos, possamos também salvar a todos aqueles que caminham conosco. Se somos náufragos no mar da vida e encontramos uma forma de salvação, por que não salvar a todos aqueles que naufragam conosco, que naufragaram conosco? Buscar a salvação individual, olhando o desespero e a aflição dos nossos irmãos e companheiros, sem nada oferecer, sem oferecer a ajuda necessária, ainda continua sendo orgulho, ainda continua sendo egoísmo. Procuremos salvar-nos, exercitando a nossa fé, praticando a caridade, mas, acima de tudo, vivenciando o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Que a doutrina espírita possa sempre nos oferecer a oportunidade bendita do esclarecimento, para que nós, melhores e espiritualizados, possamos melhor servir, amando e consolando a todos aqueles que conosco caminham nesta jornada. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.